Lições de Sócrates: a busca pela verdade e o caminho do autoconhecimento. Sócrates é considerado um dos maiores filósofos da história, mas também um mais enigmático. Ele não deixou escritos, e tudo o que sabemos sobre ele vem de seus discípulos, principalmente Platão e Xenofonte. Sócrates acreditava que a verdadeira sabedoria vinha do reconhecimento da própria ignorância. Ele passava seus dias em Atenas, questionando os cidadãos e desafiando-os a refletir sobre suas crenças, atitudes e valores. Para Sócrates, o conhecimento verdadeiro não poderia ser imposto, mas deveria ser descoberto através do diálogo e do autoconhecimento. 1. Conhece-te a ti mesmo. O caminho do autoconhecimento. Uma das lições mais profundas de Sócrates está no famoso oráculo de Delfos, que disse: conhece-te a ti mesmo. Este mandamento foi interpretado por Sócrates como uma instrução para o autoconhecimento. Para ele, o processo de autoconhecimento era fundamental, pois ninguém poderia ser verdadeiramente sábio se não compreendesse suas próprias limitações e fraquezas. Sócrates acreditava que muitas pessoas viviam suas vidas de maneira automática, sem questionar suas crenças, suas ações ou suas motivações. Para ele, a sabedoria começa com a humildade de reconhecer que, muitas vezes, não sabemos nada. Em sua prática, Sócrates questionava as pessoas constantemente. Ele não se considerava um mestre, mas sim um provocador do pensamento. Ele queria que os outros pensassem por si mesmos, ao invés de simplesmente aceitar as ideias e crenças que haviam sido passadas a eles. Para Sócrates, o maior erro era viver sem reflexão, aceitando respostas prontas sem se perguntar o porquê. O autoconhecimento não era uma prática fácil, e Sócrates sabia que muitos preferem viver na ignorância, pois o autoconhecimento pode ser doloroso. No entanto, ele acreditava que só através desse processo de reflexão constante seria possível alcançar a verdadeira sabedoria. 2. A maioria está errada. Questionamento e dialética. Outro princípio fundamental do pensamento socrático é o método de questionamento, conhecido como elancos, ou dialética. Sócrates acreditava que a maioria das pessoas agia sem reflexão ou entendimento real. Ele não via a maioria como sábia, mas sim convencida de saber algo que na verdade não compreendiam completamente. Sua famosa frase, "Eu só sei que nada sei", reflete a humildade de um homem que reconhecia a limitação do conhecimento humano. Ele estava ciente de que, embora tivesse muito a aprender, estava muito mais perto da verdade do que aqueles que achavam já possuí-la. Sócrates acreditava que a verdade não poderia ser imposta, mas deveria ser descoberta através da razão e do diálogo. Ao questionar constantemente aqueles que se consideravam sábios, ele demonstrava que a sabedoria não era algo a ser possuído, mas algo a ser alcançado. Ao questionar as ideias dos outros, ele levava as pessoas a uma reflexão profunda sobre suas crenças, suas falácias e suas limitações. Ele utilizava uma série de perguntas cuidadosamente formuladas para revelar as contradições nas respostas dos outros, o que levava a um estado de confusão e, eventualmente, a uma nova compreensão. Para Sócrates, o verdadeiro conhecimento não vem de respostas prontas, mas da busca contínua pela verdade. 3. O propósito da vida: buscar a virtude. Para Sócrates, a vida tinha um propósito muito claro: a busca pela virtude. Ele acreditava que a virtude era o maior bem que uma pessoa poderia alcançar, e que a felicidade verdadeira só poderia ser encontrada vivendo de acordo com os princípios da virtude. Ele argumentava que, ao agir com virtude, uma pessoa se aproximava da verdadeira felicidade, pois o bem moral e a excelência estavam além das recompensas materiais ou do prazer efêmero. Sócrates não via a virtude como algo que se pudesse ensinar diretamente, mas algo que se poderia descobrir através da reflexão e da autocompreensão. O sábio, segundo Sócrates, era aquele que agia de acordo com a razão, não sendo guiado pelas emoções, pelos desejos ou pelos vícios.
Ele acreditava que as pessoas que agem virtuosamente, de acordo com a razão, levam uma vida mais plena e significativa. A moralidade, então, não se baseia no comportamento imposto por leis ou normas sociais, mas na busca por um bem interior, algo que transcende as convenções sociais. 4. O sofrimento e a morte. A atitude de Sócrates diante do fim. Sócrates tinha uma atitude peculiar em relação ao sofrimento e à morte. Ele acreditava que a morte não deveria ser temida, pois se somos verdadeiramente sábios, entendemos que ela é só uma transição natural. Em um dos diálogos mais conhecidos, o Apologia de Sócrates, ele enfrenta um julgamento onde é acusado de corromper a juventude de Atenas e de introduzir novos deuses. Ao ser condenado à morte, Sócrates não se apavora. Em vez disso, teme a morte, mas a encara com uma serenidade imperturbável. Ele acredita que, se a morte for uma passagem para outra vida, então ela será uma libertação. E se for apenas um sono profundo, então não haverá nada a temer. Sua atitude diante da morte exemplifica uma das suas lições mais poderosas. A verdadeira liberdade vem da aceitação do que não podemos controlar. Para Sócrates, o que realmente importa na vida é viver de acordo com a virtude. Não se preocupar com a morte, pois no fim das contas, a morte é uma consequência inevitável, e o que precisamos fazer é viver plenamente enquanto ainda temos vida. 5. A importância da justiça. O bom cidadão. Sócrates também acreditava profundamente na importância da justiça e da integridade pessoal. Ele via a justiça como um valor central, não só para a convivência entre as pessoas, mas também para a harmonia interna de um indivíduo. Para ele, a justiça não era apenas uma virtude social ou política, mas uma condição essencial para que o indivíduo atingisse a verdadeira felicidade. Ele discutiu o conceito de justiça no Criton, explicando que viver de maneira justa, em conformidade com a moralidade e a razão, é a única maneira de uma pessoa atingir o bem verdadeiro. Ele também acreditava que o bom cidadão não era aquele que simplesmente seguia as leis de uma cidade, mas aquele que agia em sintonia com a justiça universal que transcende as leis humanas. Sócrates acreditava que, mesmo que as leis da cidade fossem injustas, o homem justo deveria agir sempre de maneira virtuosa e nunca comprometer seus princípios. 6. A filosofia como um estilo de vida. Para Sócrates, a filosofia não era uma disciplina acadêmica ou algo reservado aos poucos sábios. Ele acreditava que a filosofia era uma maneira de viver. Não era apenas um conjunto de ideias abstratas, mas uma prática diária, que exigia que as pessoas questionassem suas crenças e buscassem a verdade de forma constante. A filosofia para Sócrates era algo profundamente pragmático. Era um caminho para transformar a vida cotidiana em uma busca contínua por sabedoria, justiça e virtude. Ao ensinar seus discípulos, Sócrates não oferecia respostas prontas, mas desafiava-os a pensar por si mesmos, a refletir e a questionar tudo o que sabiam. Para ele, a filosofia era, acima de tudo, uma prática de superação. O filósofo não era alguém que já possuía o conhecimento, mas alguém que estava em constante busca por ele. Ele acreditava que ninguém deveria se considerar sábio, porque a verdadeira sabedoria estava na incompetência de reconhecer a própria ignorância. Conclusão. O legado de Sócrates é imenso. Ele não só lançou as bases para a filosofia ocidental, mas também criou um modelo de vida baseado no autoconhecimento, na justiça, na virtude e na razão. Sua filosofia nos convida a questionar nossas crenças, a viver de maneira mais reflexiva e a buscar a verdade, não como uma resposta definitiva, mas como um processo constante. Sócrates mostrou que a vida plena não é medida pelo prazer ou pela riqueza, mas pela sabedoria e pela virtude. Sua mensagem ainda ressoa na nossa sociedade moderna, onde frequentemente buscamos respostas rápidas, soluções fáceis e uma vida sem reflexão. Se pudermos aprender algo com Sócrates, é que a verdadeira sabedoria vem da humildade, do questionamento e da busca incessante pela verdade. Lições de Nietzsche, o caminho da superação e da liberdade interior.
Friedrich Nietzsche é um dos filósofos mais influentes e controversos da história. Sua obra explora temas como a moralidade, a liberdade, a morte de Deus, o super-homem e o eterno retorno, que questionam profundamente as normas e os valores da sociedade ocidental. Para Nietzsche, a vida é uma luta constante contra a mediocridade, e é através da superação de si mesmo que podemos atingir nosso verdadeiro potencial. Suas lições nos convidam a refletir sobre nossa relação com o mundo, com nossos valores e com a nossa própria existência. 1. A morte de Deus e a criação de novos valores. Uma das ideias mais provocativas de Nietzsche é a famosa frase "Deus está morto", que aparece em várias de suas obras, como a Gaia Ciência e Assim Falou Zaratustra. Com isso, Nietzsche não estava se referindo literalmente à morte de uma divindade, mas sim ao declínio da crença religiosa tradicional, especialmente o cristianismo, que dominava a cultura ocidental até aquele momento. Para Nietzsche, a morte de Deus era uma consequência inevitável do avanço da razão e da ciência, que tinham minado a fé nas verdades absolutas e nas explicações sobrenaturais. O conceito da morte de Deus também representa uma crise moral e existencial. Sem Deus, a humanidade se vê sem um fundamento sólido para seus valores e normas. Nietzsche vê isso como uma oportunidade única, uma chance para o ser humano criar seus próprios valores, a partir de sua própria experiência, e não depender de doutrinas externas. Em um mundo onde não há mais verdades absolutas, a tarefa de criar novos valores passa a ser responsabilidade de cada indivíduo. Nietzsche propõe que, em vez de viver sobre as regras morais impostas por instituições religiosas ou sociais, cada pessoa deve buscar sua própria verdade, agir de acordo com seu próprio instinto e potencial e se libertar das restrições impostas por convenções antiquadas. Ele vê essa liberdade como um processo doloroso, mas necessário para a criação de uma vida autêntica. 2. O super-homem, Übermensch, e a vontade de potência. Uma das ideias mais notórias de Nietzsche é o conceito do super-homem, Übermensch, que representa o ideal do indivíduo que transcende as limitações da moral tradicional e da mediocridade humana. O super-homem é alguém que cria seus próprios valores, que não se submete a normas externas e que vive de acordo com a sua própria vontade, sem se importar com o julgamento alheio. O super-homem não é um ser perfeito ou inalcançável, mas um ideal para o qual devemos aspirar, uma pessoa que consegue superar suas fraquezas, seus medos, suas inseguranças e viver plenamente, sem medo do sofrimento ou da adversidade. O super-homem é a personificação da liberdade interior, da força de vontade e da autodeterminação. Esse conceito está profundamente relacionado à vontade de potência, outra ideia central na filosofia de Nietzsche. Para ele, a vontade de potência não é apenas a busca por poder ou controle sobre os outros, mas a força vital que impulsiona todo ser humano a se superar, a se afirmar no mundo e a criar. A vontade de potência é a energia criativa que nos move a transcender nossas limitações, a buscar a excelência e a se tornar quem realmente somos. Através da vontade de potência, Nietzsche nos convida a olhar para nossas fraquezas não como algo a ser eliminado, mas como algo a ser superado e transformado em força. O super-homem, portanto, não é alguém que nega seus instintos ou sua humanidade, mas alguém que os utiliza para crescer, criar e viver de maneira mais autêntica. 3. O eterno retorno. A vida como um ciclo infinito. O conceito do eterno retorno é um dos mais complexos e profundos na filosofia de Nietzsche. Ele propõe que a vida, em sua totalidade, se repete infinitamente em ciclos e que tudo o que fazemos será repetido exatamente da mesma forma por toda a eternidade. Em Assim Falou Zaratustra e outros escritos, Nietzsche desafia o leitor a refletir sobre como viveria se soubesse que sua vida seria repetida eternamente. A ideia do eterno retorno não é apenas uma especulação filosófica sobre a natureza do tempo, mas um teste moral. Nietzsche nos pergunta: se você soubesse que suas ações seriam repetidas eternamente, como viveria sua vida? A proposta do eterno retorno nos convida a viver cada momento de forma tão autêntica e plena que seríamos capazes de suportá-lo novamente, infinitamente,
sem arrependimento. Isso traz à tona uma importante lição de Nietzsche. A vida deve ser vivida com intensidade, coragem e afirmação. Não devemos viver com medo do futuro ou com arrependimentos do passado, mas devemos abraçar cada momento como se ele fosse eterno. A verdadeira liberdade para Nietzsche está em viver de maneira tão autêntica que não haveria nada que mudaríamos se tivéssemos que reviver nossa vida eternamente. 4. A crítica à moralidade tradicional. Nietzsche é um crítico feroz da moralidade tradicional, especialmente da moral cristã, que ele vê como uma moral de fracos. Ele argumenta que o cristianismo e outras religiões promoveram uma moralidade que glorifica a humildade, a submissão e o sofrimento, enquanto desvalorizam a força, a ambição e a autoafirmação. Para Nietzsche, essa moralidade repressiva impede o desenvolvimento pleno do ser humano, suprimindo os instintos naturais e a vontade de potência. Ele distingue entre duas morais principais: a moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos senhores é a moral daqueles que se afirmam como indivíduos fortes, criadores e autossuficientes, que valorizam a liberdade, o poder e a criatividade. Já a moral dos escravos é a moral daqueles que se sentem impotentes e oprimidos e que criam valores que exaltam a humildade, a obediência e a resignação. Nietzsche vê a moral dos escravos como uma moral de ressentimento, que procura derrubar os fortes para promover a mediocridade. Nietzsche propõe que, para sermos verdadeiramente livres e autênticos, devemos rejeitar a moralidade dos escravos e abraçar a moral dos senhores, ou seja, viver de acordo com a nossa própria vontade, sem ser aprisionados pelas convenções sociais ou religiosas. 5. O caminho da liberdade e da superação. Nietzsche não acredita que a liberdade seja algo que nos é dado, mas algo que devemos conquistar. Para ele, a verdadeira liberdade vem da sua superação, de sermos capazes de transformar nossas fraquezas, limitações e medos em forças. Isso significa enfrentar as adversidades da vida com coragem, não se deixar dominar pelas dificuldades e usar os desafios como combustível para nosso crescimento. A liberdade, para Nietzsche, não é viver sem restrições externas, mas viver sem limitações internas. É ser capaz de romper com as crenças, as convenções e os condicionamentos que nos aprisionam, para viver de acordo com a nossa verdadeira natureza. Isso exige uma constante luta contra a mediocridade e o conformismo, e uma busca incessante pela excelência e pelo autoconhecimento. 6. A estética da vida. A arte de viver plenamente. Nietzsche vê a vida como uma grande obra de arte. Para ele, a criação de uma vida autêntica e livre é em si um ato artístico. A filosofia de Nietzsche convida cada indivíduo a ser o artista da sua própria vida, a esculpir sua existência com coragem, criatividade e paixão. Ele nos desafia a não viver de forma passiva, aceitando as imposições da sociedade ou da religião, mas a ser protagonistas da nossa própria história. Nietzsche, assim como um grande artista, vê a vida como uma obra em constante evolução, onde cada momento é uma oportunidade de criar algo novo e belo. O caminho da liberdade e da superação também é um caminho de criação, a criação de si mesmo, da própria identidade, dos próprios valores. Nietzsche nos ensina a viver de forma tão intensa e autêntica que a vida se torna uma obra de arte, uma expressão única da nossa vontade de potência. Conclusão: o legado de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, com suas ideias provocativas e desafiadoras, nos convida a repensar tudo o que acreditamos sobre a moralidade, a liberdade e o sentido da vida. Ele nos incita a superar nossos medos, a criar nossos próprios valores e a viver de forma autêntica, sem medo do sofrimento, da adversidade ou da morte. Nietzsche não oferece um caminho fácil para a felicidade, mas um caminho de luta e de criação. A filosofia dele é uma filosofia para aqueles que estão dispostos a enfrentar o mundo de frente, a abraçar seus próprios instintos e a se tornar quem realmente são. Lições de Maquiavel: o caminho do poder e da realidade política.
Nicolau Maquiavel é um dos pensadores mais influentes e, ao mesmo tempo, controversos da história. Sua obra mais famosa, O Príncipe, ainda é uma leitura essencial para entender o poder político, a natureza humana e as dinâmicas de liderança. Maquiavel, muitas vezes associado ao cinismo e à manipulação, não propõe simplesmente um conjunto de regras morais, mas sim um manual pragmático para aqueles que buscam conquistar e manter o poder em um mundo imprevisível e frequentemente caótico. Maquiavel não idealiza a política, nem coloca as pessoas em um pedestal de virtude. Para ele, a política é uma arena onde a realidade é mais importante que a moralidade, e onde as ações, muitas vezes, são moldadas pela necessidade, e não pela bondade ou pelo caráter. A lição central que Maquiavel nos deixa é que para ter sucesso no jogo do poder, é preciso ser realista, adaptável e implacável. E essa visão, muitas vezes, é desconfortável para aqueles que preferem ver o mundo de maneira idealizada. 1. O príncipe e a realidade do poder. O principal foco de Maquiavel em O Príncipe é a análise de como um líder pode conquistar e manter o poder, uma tarefa que ele descreve como repleta de dificuldades e desafios. Ele propõe uma série de táticas e estratégias para quem está no poder, mas é importante entender que Maquiavel não está defendendo uma moralidade absoluta. Ele está apenas descrevendo a política como ela realmente é, um jogo de poder, manipulação e sobrevivência. Maquiavel não oferece uma visão idealizada de um governante virtuoso. Em vez disso, ele propõe que o príncipe, o líder, deve ser pragmático e flexível, adaptando-se às circunstâncias para garantir que sua posição de poder seja segura. A virtude, para Maquiavel, não está em seguir normas morais absolutas, mas sim em saber agir conforme o contexto, usando a força, a astúcia e, por vezes, até a crueldade para atingir seus objetivos. Em outras palavras, a moralidade tradicional é subordinada à necessidade de manter a estabilidade e a ordem política. Em sua visão, o príncipe deve ter a habilidade de manipular, mentir e enganar quando necessário, sempre com o objetivo de manter a paz e o controle. Isso pode ser difícil de aceitar para aqueles que acreditam que os líderes devem ser exemplos de virtude, mas a frieza e a sinceridade de Maquiavel estão em sua clareza sobre a natureza humana e os desafios da política. 2. A natureza humana, o príncipe e o povo. Maquiavel tem uma visão realista e, em alguns aspectos, pessimista da natureza humana. Ele acredita que as pessoas são basicamente egoístas e motivadas por interesses próprios. Na política, isso se traduz em um comportamento instável, onde os aliados podem se voltar contra o príncipe e onde os súditos podem se revoltar quando se sentem oprimidos ou negligenciados. Para Maquiavel, a política é um reflexo da natureza humana em sua forma mais crua e impessoal. A lição central que Maquiavel nos deixa é que para ter sucesso no jogo do poder, é preciso ser realista, adaptável e implacável. E essa visão, muitas vezes, é desconfortável para aqueles que preferem ver o mundo de maneira idealizada. Uma vez idealizada, o príncipe pode fazer tudo, mas é desafiador controlar sua crueldade e manter o equilíbrio entre generosidade e punição. Maquiavel adverte que um governante que é excessivamente benevolente ou que deseja agradar a todos, corre o risco de ser visto como fraco e incapaz. O príncipe precisa saber quando usar a força e a punição, não apenas como uma forma de punição, mas como uma ferramenta para consolidar seu poder. Maquiavel não faz a apologia da tirania gratuita, mas sim da sabedoria em saber usar o poder de forma eficiente e estratégica, com um equilíbrio entre crueldade e generosidade, de modo a manter a ordem. 3. Virtude e fortuna. O controle do destino. Para Maquiavel, há dois fatores principais que determinam o sucesso ou fracasso de um príncipe: a virtude e a fortuna. A virtude não se refere apenas à virtude no sentido moral,
mas a habilidade e inteligência de um líder em se adaptar e responder às circunstâncias. Trata-se da capacidade de agir decisivamente, de ser audaz quando necessário e de se manter firme diante da adversidade. A virtude é a habilidade de criar a própria sorte, de manipular o ambiente a seu favor e de usar todos os recursos disponíveis para conquistar e manter o poder. Por outro lado, a fortuna representa os elementos imprevisíveis e incontroláveis da vida, como a sorte, o acaso e os eventos que fogem ao controle humano. A fortuna pode ser uma aliada ou uma inimiga, e muitas vezes os governantes são vítimas dela. No entanto, Maquiavel sugere que, embora não possamos controlar a fortuna, podemos minimizá-la com virtude. O príncipe deve estar preparado para lidar com imprevistos e, se possível, antecipá-los, mantendo o controle sobre o máximo de fatores possível.
Lições de Clóvis de Barros Filho, reflexões sobre a vida, a filosofia e a sociedade. Clóvis de Barros Filho é um dos filósofos mais conhecidos do Brasil, especialmente pelo seu trabalho como professor e divulgador da filosofia. Com uma habilidade única de comunicar conceitos filosóficos de forma acessível e instigante, Clóvis tem o dom de desmistificar ideias complexas e transformar a filosofia em uma ferramenta poderosa para refletir sobre a vida cotidiana. Ele consegue traduzir teorias filosóficas de pensadores como Sócrates, Platão, Nietzsche e outros e aplicá-las ao contexto atual, sem perder a profundidade e a relevância de seus ensinamentos. Em suas palestras e livros, Clóvis de Barros Filho aborda uma série de temas, como ética, autoconhecimento, a natureza humana, a construção da sociedade, a busca por significado e o papel da filosofia na formação de uma vida mais plena e consciente. As lições de Clóvis não são apenas uma interpretação da filosofia clássica, mas também uma reflexão profunda sobre o comportamento humano e as questões que nos afligem no mundo contemporâneo. 1. O desafio do autoconhecimento, a busca pela verdade interior. Clóvis de Barros Filho frequentemente enfatiza a importância do autoconhecimento, um tema central na filosofia de Sócrates, mas que ele aplica de maneira muito prática e acessível. Para Clóvis, a chave para uma vida mais significativa está em saber quem somos, entender nossos valores, medos e desejos e refletir sobre o nosso lugar no mundo. A frase de Sócrates, "Conhece-te a ti mesmo", é uma das máximas que Clóvis traz para suas reflexões, aplicando-a a todos os aspectos da vida cotidiana. Ele sugere que as pessoas muitas vezes estão tão imersas nas distrações da vida moderna que se esquecem de olhar para dentro de si mesmas, de questionar suas próprias escolhas e de entender os reais motivos de suas ações. Para ele, viver sem esse olhar crítico para si é viver de maneira superficial. No entanto, Clóvis também aponta que o autoconhecimento não é uma tarefa fácil e está longe de ser algo que ocorre de maneira instantânea. Ele coloca a busca por autoconhecimento como um processo contínuo, algo que exige esforço diário, reflexão e a disposição para olhar para os próprios defeitos e limitações. Essa busca constante por entender quem somos é uma das bases para um viver mais autêntico e, por isso, é uma das lições mais poderosas que ele compartilha. 2. A filosofia como ferramenta de libertação. Clóvis de Barros Filho também se dedica a mostrar como a filosofia pode ser uma ferramenta de libertação. Muitas vezes, ele critica a sociedade contemporânea por ser dominada por padrões impostos, como o culto ao consumo, as normas sociais rígidas e as expectativas de sucesso material. Para ele, a filosofia oferece uma alternativa a esse tipo de vida alienada, pois nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da liberdade e a nos questionar sobre o que realmente importa. De maneira pragmática, Clóvis nos desafia a refletir sobre como vivemos e o que nos impede de alcançar uma vida mais autêntica e significativa. Ele defende que a filosofia nos oferece uma chance de sair da lógica do automático e do repetitivo, do fazer por fazer, e nos coloca no caminho da reflexão profunda sobre o que queremos e precisamos. Isso, segundo ele, é uma forma de libertação. Ao invés de seguir cegamente as normas e expectativas sociais, podemos construir uma vida que seja mais fiel aos nossos próprios princípios e desejos. Ao mesmo tempo, ele faz uma crítica à falsa ideia de liberdade que muitas vezes a sociedade nos impõe. Para ele, a liberdade verdadeira não é simplesmente a ausência de restrições externas, mas a capacidade de escolher e agir de acordo com a razão e a reflexão crítica, em oposição ao impulso e à imediata satisfação. 3. O valor da ética. Agir de forma consciente e responsável. A ética é outro tema recorrente nas palestras de Clóvis de Barros. Ele propõe uma visão da ética não como um conjunto rígido de regras impostas pela sociedade, mas como um exercício constante de reflexão sobre nossas ações e suas consequências para o outro e para nós mesmos. Para Clóvis, ser ético não significa seguir um código moral cego, mas agir com consciência e responsabilidade diante das escolhas que fazemos. Ele cita o filósofo Kant, que defendia que agir eticamente é agir de acordo com princípios que podemos universalizar, ou seja,
Nossas ações devem ser aquelas que gostaríamos que todos seguissem. Esse princípio de ética universalizada, segundo Clovis, é uma forma de nos tornarmos mais conscientes do impacto que nossas escolhas têm no mundo e nos outros, além de nos ajudar a viver de maneira mais harmônica com a sociedade. Para ele, ser ético significa agir de forma que se mantenha a integridade e o respeito pelo próximo. Ele defende a ideia de que a ética não se resume a evitar o mal, mas sim a promover o bem. A verdadeira ética para Clovis está em fazer o que é certo, mesmo quando não há uma recompensa imediata ou quando isso não é o mais fácil. 4. A sociedade e a construção de sentido. Encontrando nosso lugar no mundo. Outro ponto importante nas lições de Clovis de Barros Filho é a reflexão sobre o lugar do indivíduo dentro da sociedade. Ele questiona constantemente o papel das normas sociais, da mídia e das pressões culturais na construção do sentido que damos às nossas vidas. Para ele, vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos orienta para objetivos superficiais, como a busca pelo status, pelo poder ou pelo dinheiro, sem que nos perguntemos se esses são realmente os objetivos que nos trarão felicidade e realização. Em uma de suas reflexões, Clovis cita a filosofia existencialista, especialmente as ideias de Jean-Paul Sartre, que defendem que o indivíduo é responsável pela criação de sentido em sua vida. Clovis amplia essa ideia ao afirmar que é fundamental que cada pessoa tenha clareza sobre o que deseja da vida e sobre como suas escolhas impactam o mundo ao seu redor. Ele sugere que devemos nos perguntar constantemente o que realmente queremos e se nossas ações estão alinhadas com os nossos verdadeiros objetivos, e não com o que a sociedade ou outras pessoas esperam de nós. Ao discutir a construção de sentido, Clovis também fala sobre a importância do diálogo e da troca de ideias com os outros. Para ele, a filosofia e a reflexão não são tarefas solitárias. Elas devem ser realizadas em conjunto, no coletivo, pois o verdadeiro sentido da vida é construído a partir das relações que estabelecemos com os outros e com o mundo. 5. A importância do equilíbrio, a busca pela plenitude. A ideia de equilíbrio é uma constante na obra de Clovis. Ele acredita que a vida não é sobre extremos, mas sobre encontrar uma harmonia entre diferentes aspectos de nossa existência. No campo do trabalho, por exemplo, ele defende que não devemos nos perder no consumo desenfreado de sucesso e dinheiro, mas também não podemos cair na inatividade. O equilíbrio entre essas duas dimensões é essencial para a construção de uma vida plena. A busca pela plenitude, para Clovis, passa pela aceitação das imperfeições humanas e pela capacidade de viver de forma consciente, fazendo escolhas que estão alinhadas com o que realmente importa. Isso significa, muitas vezes, abrir mão de certos desejos imediatos para investir no que é mais duradouro e profundo, como o desenvolvimento pessoal, a relação com os outros e o autoconhecimento. Ele também adverte contra os excessos da sociedade moderna, como o culto à imagem, ao sucesso superficial e a busca constante pela perfeição. Para ele, esses excessos nos afastam da verdadeira realização, pois criam expectativas irreais e nos fazem perder o contato com aquilo que realmente traz felicidade. 6. O papel da filosofia na vida cotidiana, uma prática diária. Por fim, Clovis de Barros Filho sempre reforça a ideia de que a filosofia não deve ser vista apenas como uma disciplina abstrata ou acadêmica, mas como uma prática cotidiana. Ele defende que a filosofia pode e deve ser aplicada a todas as áreas da nossa vida. Cada reflexão filosófica tem o poder de transformar nossa visão sobre as pequenas ações diárias e as nossas grandes escolhas. Para Clovis, a filosofia não é algo distante ou inacessível, mas uma ferramenta poderosa para nos ajudar a viver melhor. Ao questionar nossas crenças, examinar nossas atitudes e refletir sobre nossas ações, podemos tornar nossas vidas mais significativas e plenas. A filosofia, para ele, é uma busca constante por sabedoria, autoconhecimento e ética, elementos que devem ser integrados à nossa vida prática. Conclusão: a filosofia como caminho para a transformação pessoal. As lições de Clovis de Barros Filho são um convite a refletirmos sobre a nossa própria vida e a sociedade em que vivemos. Ele nos desafia a olhar para dentro, a questionar nossos valores, a ser mais éticos e conscientes e, acima de tudo, a não deixar que as pressões externas nos desviem do que realmente importa. A filosofia de Clovis é uma filosofia prática, que não apenas nos ensina a pensar melhor, mas também a viver de maneira mais verdadeira e equilibrada. Ao seguir essas lições, podemos encontrar não apenas o autoconhecimento,
mas também a liberdade de viver uma vida mais alinhada com os nossos valores e com o mundo ao nosso redor. A filosofia, segundo Clovis, é o caminho para uma transformação pessoal profunda e para a construção de uma sociedade mais justa, reflexiva e consciente. Seja frio e impiedoso. As regras secretas do poder sombrio. No jogo do poder, não há espaço para fraqueza ou indecisão. A arte do poder sombrio exige uma mente fria e uma postura impiedosa. Em um mundo onde as emoções podem te enfraquecer e a moralidade pode te limitar, ser implacável é uma estratégia necessária. A verdadeira força não está em mostrar compaixão ou em se preocupar com os sentimentos dos outros, mas em agir com precisão, sem hesitação, em busca dos seus objetivos. Aqueles que têm um controle absoluto sobre suas emoções e que sabem quando agir com dureza, conquistam respeito e dominam qualquer situação. Ser frio significa não se deixar levar pelo impulso, pela raiva ou pela simpatia. Significa fazer o que é necessário sem permitir que a moralidade ou a piedade interfiram nas suas decisões. A impiedade, por outro lado, é entender que nem todos os objetivos podem ser alcançados sem sacrifícios. A jornada para o topo não é feita de compaixão e bondade, mas de decisões difíceis e implacáveis. Quem sabe quando ser impiedoso e quando ser frio se torna uma força imbatível. Não se trata de crueldade sem propósito, mas de estratégia. Ser frio e impiedoso significa tomar controle absoluto da sua vida, dos seus objetivos e das suas interações. Não se deixe influenciar pelos outros. Não permita que a moral te impeça de fazer o que for necessário. O poder sombrio é a habilidade de agir sem remorso, sem arrependimentos e com a mente completamente focada na conquista. Se você concorda com essa filosofia de poder, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos discutir como ser frio e impiedoso pode transformar sua vida e suas conquistas. Título: Quem joga limpo perde, não tenha piedade. Na dura realidade do jogo do poder, a ética tradicional e a moralidade muitas vezes são obstáculos ao sucesso. Quem insiste em jogar limpo, em seguir regras rígidas, acaba perdendo. O mundo não recompensa os fracos, os indecisos ou aqueles que se limitam a agir de acordo com a moralidade convencional. Para alcançar o que você realmente deseja, é preciso ser implacável, deixar a piedade de lado e jogar o jogo com as regras que realmente importam, as suas. Não é sobre ser desonesto, mas sim sobre entender que nem sempre o certo e o justo levam você ao topo. Em muitas situações, agir com compaixão ou seguir o caminho da virtude pode te fazer vulnerável e atrasar sua ascensão. Quem deseja o poder, a influência e o controle deve aprender a ser astuto, a saber quando agir sem piedade e quando não hesitar em tomar decisões difíceis. A falta de piedade não é crueldade sem razão, mas a capacidade de ser pragmático e calculista. O objetivo é alcançar suas metas, custe o que custar. Isso significa saber quando é hora de cortar vínculos, tomar atitudes impopulares e avançar sem olhar para trás. A piedade só serve para enfraquecer. Quem quer vencer precisa ser impiedoso com suas decisões. O poder é para os fortes, para os implacáveis, para os que sabem que, às vezes, perder a moralidade e as convenções sociais é o preço necessário para conquistar o que realmente importa. Se você concorda com essa visão de poder, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos discutir sobre como jogar o jogo do poder sem piedade e alcançar o sucesso absoluto.